Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês um exercício sobre função exponencial. Na verdade trata-se de um probleminha. Vamos ao enunciado dele. Uma população de bactérias se prolifera triplicando de tamanho a cada hora. Sabe-se que no início do experimento havia apenas uma bactéria. Com base nessas informações determina, item A, uma função que apresenta o número de bactérias em função do tempo. Item B, o número de bactérias 3 horas após o início do experimento. E item C, após quantas horas o número de bactérias certamente será maior que 200. Então, a gente pode começar resolvendo esse probleminha aqui, considerando uma tabela, inicial, digamos assim. Temos que... Então, aqui eu vou colocar o tempo, em horas, e vou criar uma variável Q de T, que vai ser em unidades, que é a quantidade de bactérias ao longo do tempo. Então, no início do experimento, a gente considera como T igual a 0. Depois de 1 hora, vamos ver o que acontece. Depois de 2 horas, e aí a gente, obviamente, vai ter uma ideia do que está acontecendo. Então, no instante 0 horas, nós temos, conforme anunciado do exercício, sabe-se que no início do experimento havia apenas uma bactéria. Então, temos uma bactéria aqui. 1 hora depois, esse número triplicou, multiplicou por 3. Então, 3 vezes 1, 3. Mais 1 hora se passa e essa quantidade de bactérias triplica novamente. Ou seja, cada bactéria dá origem a outras 3. Vamos imaginar assim. Então, nós temos aqui 9. Certo? Podemos continuar essa tabela? Podemos. Tá certo? Mas vamos parar aqui. Nós já temos mais ou menos uma ideia do que está acontecendo. Porque perceba bem, essa ideia de que a gente vai gerando valores por meio do produto de uma constante, ela é uma ideia que remete às funções exponenciais. O único probleminha nesse caso aqui, que a gente às vezes tem um pouco de dificuldade, é exatamente nesse passo aqui, o primeiro, que 3... o que daria aqui, qual seria, como é que a gente faria esse produto por 3? Então a gente pode considerar essa potência aqui, 3 elevado a 0. Então aqui seria 3 à primeira e aqui 3 ao quadrado. Então nós temos aqui no item A esta funçãozinha, Q de T igual a 3 elevado a T com T maior que 0. Tá certo? Porque não faz muito sentido a gente colocar um T negativo, ou seja, não estava se observando nada antes do experimento. Então não faz sentido colocar um T negativo. Tá certo? Então, tá aqui, perceba, quando eu jogo 0 dá 1, quando eu jogo 1 dá 3, quando eu jogo 2 dá 9. Tá certo? Então, o item A está resolvido. Item B. O número de bactérias 3 horas após o início do experimento. Então, quando a gente monta uma função, é para responder. Uma das perguntas que a gente costuma responder é exatamente esse. Como é que está sendo essa evolução sem necessariamente a gente ter que calcular todos os valores. Então, se eu perguntasse aqui, após 20 horas, você já substituiria o 20 e não precisaria de todos os cálculos da tabela. Tá certo? Até chegar em 20 horas. Então, o que ele quer aqui é o quê? É o Q de 3, que é 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Ou seja, após 3 horas do início do experimento, existem 27 bactérias. E no item C, após quantas horas o número de bactérias certamente será maior que 200. Então, nesse caso aqui, queremos, vou botar aqui, queremos ter tal que de T maior que 200. Nós vamos conseguir fazer esse coisa de uma forma mais exata quando a gente conhecer logaritmo. Por enquanto, a gente vai ter que meio que continuar essa tabela aqui, calculando valores até passar de 200. Aqui, nós queremos um número de horas, vamos imaginar inteiro. Na próxima parte, quando a gente vê logaritmo, a gente vai conseguir achar o valor assim, aproximado em que isso aí ocorreria. Por exemplo, 4,37 horas, 5,48. Então a gente teria mais ou menos uma ideia melhor desse tempo, mas temos que usar logaritmo. Por enquanto aqui a gente vai apenas achar um número inteiro a partir do qual, aquela quantidade de horas ali, a partir daquela quantidade, certamente terá maior que 200. Então, a gente começou aqui já calculando, vamos só colocar aqui, Q de 0, é 1, ainda é menor que 200, Então é mais ou menos assim,
Então, Q de 1 é 3. A primeira, que é 3, que é menor que 200. Q de 2, 3 ao quadrado, que é 9, é menor que 200. Q de 3 igual a 3 ao cubo, que é 27, é menor que 200. Aí, continuando aqui, ó, Q de 4, 3 à quarta, que é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, né? Que também é menor que 200. Agora aqui, quando eu multiplicar por 3 aqui, ó, Q de 5 vai dar 3 à quinta, que vai dar 3 vezes 81, vai dar 243, que é maior que 200. Ou seja, após 5 horas, ou seja, após a quinta hora, ou seja, da 0 para 1 hora é 1 hora. Né? Aqui 2, 3, 4, então aqui se passou 5 horas. Então no momento que se passa 5 horas, nós já tínhamos 243 bactérias. Então, após 5 horas. Ou, se você preferir, entre 4 e 5 horas, né? Porque até a quarta hora tinha 81 e depois foi para 243. Superou os 200. Então, ou entre 4 e 5 horas. Se você tem uma questão de marcar, obviamente ela vai lhe dar outras alternativas, né? Se você não tem, aí você fala, poxa, o que a pessoa lá que passou a questão está pensando? Você está lá resolvendo uma prova aberta, né? Então você bota as duas. Após 5 horas, né? Porque 243 é superior a 200, ou entre 4 e 5 horas, porque se ela vem aumentando de 81 para 243, ela deve ter passado ali por 200 em algum momento, normalmente aqui dentro, beleza? Então, perceba que é um exercíciozinho bem tranquilo, tá certo? Mas ele mostra assim, uma aplicabilidade que nós temos das funções exponenciais, né? Que é no crescimento de população, por exemplo, no caso de quantidade de bactérias, né? População de bactérias. Claro que aqui a gente não está considerando, né, se as bactérias morrem ou não. No final, vamos pensar que é a quantidade de bactérias que estão vivas lá. Obviamente, algumas podem morrendo, outras nascendo, né? E aí, no final das contas, o modelo que engloba essa situação é este aqui, né? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima.